Olá, este é o programa Em Discussão Convida e temos o imenso prazer em receber o deputado Marcos Martins do PT e os seus convidados, Eliezer João de Souza, presidente da ABREA, Associação Brasileira de Expostos ao Amianto, e o doutor Paulo Lengruber, que é advogado da ABREA. O assunto de hoje é a luta pelo banimento do amianto, que ganha um novo capítulo depois do resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Muito bem-vindos ao estúdio da TV Alesp, mais uma vez, né, Eliezer, doutor Paulo. Deputado, o senhor que estava em loco, em Brasília, acompanhando para e passo aquele julgamento, você pode falar um julgamento histórico? Sim, sem dúvida, histórico, uma vitória histórica e que avançamos no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, que já estava praticamente muito avançada essa luta, sim, e já tínhamos também uma quantidade de uso bem pequeno de amianto, praticamente nós, com esse resultado, certamente atingimos outros estados também, que já estávamos também com os olhos voltados para o estado de São Paulo e agora para Brasília, no Supremo Tribunal. Foi muito importante, são 21 anos já de lutas, de combate ao amianto, produto cancerígeno. Gostaria de cumprimentar aqui nossos amigos. Sua saudação ao doutor Paulo, também nosso convidado, doutor Paulo e o Eliezer, o nosso amigo aqui representando as vítimas do amianto, do Eliezer, que é da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Então, nós queremos agradecer à TV Assembleia por mais este debate, trazer à população que, embora muita gente já tomando medidas, fazendo alterações, mas nós temos ainda muita gente que não tem conhecimento dos riscos e do que representa para a vida da população esse tal de amianto, essa fibra que mata, que não existe uso controlado. A única maneira é o banimento. E agora caminha para isso e que nós queremos seguir o exemplo de mais de 60 ou 70 países, sim, que já caminharam pelo banimento total dessa fibra. E que depois nós temos outras tarefas pela frente. Eliezer, que já esteve aqui conosco outras vezes tratando do mesmo tema. O deputado falou de uma luta de mais de 20 anos. Tem que lembrar que a lei é de 2007, a lei do deputado aqui, a lei 12.684, que proíbe no estado de São Paulo produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto e outros minerais que acidentalmente tenham fibras de amianto na sua composição. Parece que os passos são muito lentos, né? A lei já tem 10 anos, a luta tem mais de 20 anos, agora que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecer o banimento desta fibra. Olha, primeiramente agradecer aqui, junto com esses companheiros na luta pelo banimento do amianto, e também a Alesp aqui, né, extensivo a todos vocês da equipe aqui que faz esse trabalho, abriu espaço para estar discutindo esses produtos, esses venenos que matam seres humanos, trabalhadores, e acaba com o meio ambiente também. Olha, essa luta, ela tem mais de 20 anos, vai fazer 22 anos, e se a gente analisar o poderio da empresa, todos eles, de econômico, social e também o poderio deles político, a gente queria ter avançado mais, mas a gente avançou. Então, é claro que é o primeiro passo, né? E é bom colocar também que quem nos levou para o STF foi as empresas, não foi nós que fomos primeiro. Eles entraram com a lei de constitucionalidade contra a nossa lei, e nós fomos para lá para combater isto. E acabamos fazendo audiência pública, ele chamou para poder fazer o imbróglio, para poder atrasar o julgamento, e a gente participou de tudo isso com muita força, com muita vontade. E hoje o resultado está aí. Aqui na Alesp também, a gente teve tantas vezes aqui, o deputado Marcos Martins é testemunha disso, quantas vezes fizemos aqui para poder fazer valer a nossa lei, contra as leis entrando contra a gente aqui, a gente teve de passar quase a noite inteira aqui lutando contra isso. Eu acho que tudo hoje vale a pena pelo ser humano, né? Nós estamos lutando para que a futura geração não seja contaminada por esse veneno. E eu acho que esse passo do STF
ele acaba coroando um pouco isso. Ele dá essa oportunidade para os seres humanos novos, eu que já estou contaminado, quem já está aí na fila, por exemplo, é um problema meu sério. Mas a gente tem consciência disso também e a gente luta para que os outros vindouros aí não seja interrompido uma vida por esse veneno. Isso é a verdade. Então isso, para a gente, na verdade, é um primeiro passo. A gente tem mais coisa para fazer com os passivos ambiental e humano, mas no momento, na verdade, a gente está comemorando isso, que foi muito importante a luta contra o amianto no Brasil. Doutor Paulo, conta pra gente, o senhor também estava em Brasília, o que significou esta vitória? Foi um voto histórico também no STF? Sim. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo, cumprimentar o deputado Marcos Martins e o Eliezer, companheiros aí ao nosso lado nessa longa batalha, né, pelo banimento do amianto. Foi, de fato, uma decisão importantíssima. Primeiro pelo fato de que o Brasil foi o primeiro país do mundo a banir o amianto com uma mina em atividade, fábricas também em atividade. Então, explica isso melhor, doutor, só para o nosso telespectador ter ciência, porque uma coisa é banir o amianto quando não se tem a lavra, quando não se tem a mina. Nós temos a mina, nós temos uma fibra que está aí, né? Está em Minasul, não é? Exato, em Goiás, norte de Goiás, ainda produzindo, em atividade. Temos uma mina ativa, né? A maior mina da América Latina. Talvez no mundo deste tipo de fibra, o amianto branco, né? O amianto crisotila deve ser o único no mundo. Crisotila não é o único no mundo, né? Há outras minas de crisotila no mundo. A do Brasil, né, que fica em Minasul, Goiás, é uma das maiores. E é uma mina ativa que não só vendia aqui para as indústrias que utilizavam amianto internamente, mas também exportava e ainda exporta muito. Sim. Então, você pode imaginar o tamanho da pressão que essa mina e o conglomerado, né, industrial faziam no parlamento, né, e também no Poder Judiciário para manter a produção. Então, o senhor fala do lobby, ou seja, para manter essa mina ativa e o negócio ativo. Sim. Exato. Era um negócio milionário. Então, o Brasil é a única experiência que se tem conhecimento no mundo de um banimento do amianto, né? Aí, quando falo banimento, é o banimento de todo o ciclo, desde a extração até a comercialização, passando pelo beneficiamento. O Brasil foi o único país do mundo que conseguiu banir o amianto com uma mina ativa, uma das maiores do mundo, como você já bem salientou, e com fábricas em atividade. Sim. Doutor, aliás, eu tenho que perguntar para o deputado, a gente tem até imagens aqui sobre os males, né? Para quem ainda não conhece os perigos, os riscos do amianto, né? As doenças associadas aí à asbestose, né? O pulmão de pedra, olha só que imagem. Imagina, o pulmão vai petrificando, vai perdendo sua qualidade e vai abreviando a vida, né, Eliezer? Mas falar sobre isso. Tem-se no capitalismo, vamos dizer assim, em operação, uma mina, um negócio, empregos. Eu sei que sempre gera, né, a questão do peso. Num país com 13 milhões de desempregados, vão fechar a fábrica, a produção, como é que fica o trabalhador? Sempre tem esse apelo. Agora eu estou perguntando também, provocando o deputado que defende o trabalhador, né, mas... e o custo disso para a saúde pública? Se leva em conta, quer dizer, quando se abrevia, se aposenta ou se mata o trabalhador, qual é o custo disso em relação a esse negócio? As pessoas têm em conta, deputado, isso? Eu não tenho aqui as contas, mas eu sei que é muito caro para a saúde pública principalmente, porque porque é cancerígeno. Sim. O câncer leva as pessoas a ficarem internadas por muito tempo. E isso requer um custo muito alto. E nós sabemos como que a saúde, de maneira geral, a saúde privada e a saúde pública do país se encontra nesse momento. Aqui no estado de São Paulo. Eu saí da reunião da Comissão de Saúde com o secretário da Saúde, contando as dificuldades com a Secretaria da Saúde. Sim. Os custos são muito altos, é custo caro, e isso, o poder público arca com isso. Ao invés de ser a indústria, o poder econômico assumir, joga a responsabilidade
para o poder público. Sim. Ou para a sociedade. Para a sociedade. Pois para é. a sociedade. Tem que levar em conta isso. É a Exatamente. sociedade que acaba pagando a conta. Paga a Né, conta. doutor Paulo? Exato. Eu gostaria só de, em complemento ao que o deputado Marcos Martins ressaltou aqui, de lembrar que o julgamento no Supremo ele foi precedido, em 2012, por uma audiência pública realizada no próprio Supremo Tribunal Federal, que contou com a participação de especialistas de diversas áreas, inclusive com profissionais dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, que demonstraram de maneira muito clara, através de estatísticas e de projeções estatísticas, qual o impacto que as doenças do amianto vão gerar para a saúde, especialmente também para a Previdência no futuro. Me recordo... Aposentadorias precoces? Auxílio Quando a gente acidente... fala de, sim, auxílios, afastamento do trabalho. Afastamento. E para a saúde pública, né, o adoecimento que vai acabar tendo impactos, né, na assistência à saúde, que vai ter que ser oferecida pelo Estado. Então, nessa audiência pública, isso ficou muito claro e esses dados foram levados em conta pelo Supremo Tribunal Federal na decisão proferida no dia 24 de agosto. Sim, eu vou lembrar, inclusive, que eu puxei do site da ABREA, viu? Inclusive palavras que estão no blog da doutora Fernanda Janazzi. Ela diz o seguinte, que o Supremo, que é a instância máxima da justiça brasileira, que é responsável pelo controle de constitucionalidade das leis, proclamou, né, no dia 24 de agosto, que a extração, a industrialização, utilização e comercialização de todas as formas, inclusive o crisotila, o amianto branco, violam a Constituição Federal Brasileira e não devem prosseguir. O que estava em exame, depois o doutor Paulo vai nos ajudar mais a fazer a apreciação do que foi discutido lá, que foi votado, é que a constitucionalidade da lei federal que autorizava, com restrições, né, a exploração e uso do amianto dessa variedade crisotila. Seria um jeitinho brasileiro, ou seja, vamos banir o amianto, mas esse não é o amianto, esse é o crisotila. Mudaram até o nome dele, falaram o crisotila, isso aí não é amianto, é amianto, não é isso? Ficou a confusão, porque vinha uma lei federal permitindo e algumas leis estaduais e municipais proibindo. Quer dizer, o que vale? O federal, o estadual, o municipal? Exato. Bom, em primeiro lugar, a Lei 95.5, né, que era a lei que permitia a exploração e a utilização do amianto crisotila, que crisotila é uma variedade de amianto, ela foi feita sob medida para a mineração e para a indústria, na medida em que é esse tipo de amianto que existe no Brasil, na natureza, né, e é esse o tipo de amianto que se extrai lá da mina de Canabrava, em Minas Sul. Então, não havia nenhum problema econômico para as empresas em proibir as outras variedades, que são variedades aí que não existem no Brasil, que eram importadas até então, e permitir ao mesmo tempo a extração e a utilização do amianto crisotila. Em segundo lugar, houve também, não só nos momentos que antecederam a edição da Lei 95.5, mas também durante a sua validade, uma campanha muito forte por parte da indústria do amianto e da mineração no intento de se valer do marketing para tentar criar uma distinção artificial entre amianto e crisotila, como se o crisotila não fosse uma espécie de amianto e como se o crisotila brasileiro... Não causasse dano à saúde. Não causasse dano à saúde. Para confundir a população. Para confundir a população. Inclusive, alguns trabalhos ditos científicos foram colocados aí, mostrados, dizendo que era inócuo, que esse tipo de amianto não provocaria males à saúde. Isso tudo se perdeu. Na verdade, a verdade é, crisotila é amianto. É amianto. E cancerígeno também. Tal e qual qualquer outro. Aliás, acabou se criando ali também uma reserva de mercado, porque se o crisotila é nosso, ele é produzido no Brasil, qualquer outra forma seria banida, certo? E o daqui, o autóctone, né, o que vem de Goiás, do norte de Goiás, né, Eliezer? Goiás. Esse teria a liberdade de ser produzido, distribuído e colocado na produção em qualquer lugar, em qualquer parte do Brasil, né? Mas é interessante frisar também aqui o seguinte, que todos os amiantos que estão sendo usados hoje no mundo inteiro, inclusive na Cazaquistão na Cazaquistão e na Rússia, são todos amiantos crisotila, não tem outro amianto. O amianto anfibóide está proibido no mundo inteiro.
inclusive no Brasil. Então, esse amianto todo hoje está sendo usado é do Cajotila, né? Sim. Então, essa decisão do STF se confirma a validade da lei de São Paulo e também a lei federal, ela dá um passo muito importante até para o mundo, não é, o doutor Paulo falou, não é só para o Brasil, né? Sim. Então, e uma coisa que eu queria frisar aqui também, no STF, é que a audiência pública foi feita em 2012, que nós participamos dos 2 dias lá, ela foi feita justamente para poder fazer um imbróglio da situação, atrasar o processo, né? E tem um fato interessante, que o que mais pesou na decisão agora do STF para poder tomar essa decisão foi justamente os argumentos usados naquela audiência pública que nós apresentamos. Inclusive da doutora Simone Alves, que é coordenadora da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, que o argumento dela foi usado quase para todos os ministros que defendeu o contrário ao amianto. Então foi um tiro contra o atirador, porque o que era para favorecer acabou favorecendo a gente agora. Sim. Isso foi muito, muito importante. E vou dizer para vocês, olha, eu cheguei a ficar surpreso com o argumento de alguns ministros ali com relação à situação do amianto no Brasil. A gente que está nisso há 20 anos, eu confesso para você, tinha coisa aí que a gente não sabia, estava falando. Eles foram muito a fundo nisso, eles estavam muito bem preparados. O Sérgio de Mello, o Paulo Toffoli, que era um voto contrário, votou favorável. Isso, a Rosa Weber mesmo, todos eles tiveram um argumento assim que a gente ficou muito feliz de ouvir, porque não foi só a decisão. O argumento que foi colocado para tomar a decisão é que foi muito importante em cima da decisão tomada. Isso Sim. foi fundamental. E outra coisa, por ser uma ação da Ana Mata, né, que é a Associação Juiz do Brasil, essa associação, que é muito respeitada, pesou muito também no argumento e na votação. Isso não há dúvida com relação a isso. Ana Matra e a ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Vamos explicar melhor, Sim. porque é uma questão jurídica que é E outra coisa, para a gente que tem um processo e tal, acaba também fortalecendo essas associações. Lembrando, a ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados Magistrado do do Trabalho. Brasil. Isso. Doutor Paulo Engruber, eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador este voto. Na verdade, são foram em 2 tempos, né, 2 etapas o julgamento. Uma questão é a constitucionalidade da lei federal e outra a validade das leis estaduais e municipais. No julgamento quanto à lei federal, autorizadora da produção e consumo do amianto, o STF construiu uma maioria pró-banimento, por 5-4. Só que no STF são 11 ministros. 5-4, 2 se tornaram impedidos de votar, porque já tinham despachado algo no tocante a esse tema e eles se julgaram impedidos de votar. Essa maioria não constituiria um vínculo, digamos assim, uma vinculação? Bom, a discussão é a seguinte. O Supremo, a Lei 9868, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, ela estabelece que para que haja a declaração de inconstitucionalidade de um texto de lei, Sim. é preciso que essa inconstitucionalidade ela seja declarada pela maioria qualificada dos 11 ministros do Supremo. Ela exige o quórum qualificado de 6 ministros. 6 dos 11. Entre 11, exato. Então, mesmo tendo apenas um quórum votante ali de 9 ministros, ainda assim seria necessário obter 6 votos. Sim. Esse quórum de 6 não foi alcançado. Mas o fato é que, mesmo não se atingindo esse quórum, houve sim uma maioria a entender que a lei federal 9055 é inconstitucional. Sim. E, em termos práticos, isso representa, de fato, o banimento do amianto pelo seguinte, porque o Código de Processo Civil de 2015, que é uma lei posterior até a Lei 9868, que é uma lei de 1998, o novo CPC ele estabelece lá no artigo 927 o seguinte, que as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, como no caso dessa DIN, elas vinculam Sim. todos os juízes no Brasil inteiro. Não é uma súmula, mas é vinculante. É vinculante. Sim. Isso está lá expresso. Decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade vinculam todos os juízes do Brasil afora. E nesse artigo, veja que não há ali uma definição de quórum qualificado ou não. Sim. O Supremo decidiu
essa decisão vincula todos os juízes em todos os tribunais Em todas as instâncias do país. do Brasil. Exato. O deputado ficou muito feliz com a outra votação que teve ao examinar o texto da lei paulista, que proibiu o amianto aqui. Ali já foram 8 votos contra 2, hein, deputado? Sim, 8 Aí a o senhor 2. ficou mais feliz, né? Mais feliz. Plena aceitação da força legal dessa medida. Sim, é uma reafirmação, porque nós já tínhamos tido uma votação Sim. em 2008 e agora foi confirmado definitivamente porque de 8-2 foi o Supremo, a maioria do Supremo, a maioria dos ministros Sim. confirmando. Isso nos dá uma força para, mais uma vez, dizer não dá mais para recorrer com recursos, voltar atrás. Eu quero Chegou saber, na última instância. eu quero falar do sentimento do senhor, deputado Marcos Martins, quando a ministra presidente do STF, Carmen Lúcia, esclareceu por meio da assessoria que a decisão tomada efetivamente derrubou a autorização do uso do amianto crisotila em todo o território nacional. Porque uma das discussões colocadas aqui, os convidados, é importante falar em outros programas da TV Alesp, é que era banido no território paulista, mas nós temos limites aqui, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro. Se os nossos vizinhos também não banissem o amianto, era fácil entrar aqui pelas nossas divisas dos estados aqui, era muito fácil trazer o produto para cá, quer dizer, mesmo não havendo a produção local, o consumo estaria estabelecido, não é, deputado? Exatamente. Então, foi um avanço grande e que fez com que outros estados já apresentaram. É a lei leis. paulista que deu filhotes em outros Sim, estados. o caso do Acre, né? Rondônia. Olha, Rondônia. no site da Breia está Rondônia. Rondônia lá, hein? Rondônia. Olha isso, o Eliezer pode falar também. Rondônia veio buscar a inspiração aqui em São Paulo? Veio buscar inspiração e não sei se Rondônia, qual o estado, que já estava com a lei com um certo tempo para valer, e aí retroagiu o tempo por causa da decisão do STF, né? E a gente está trabalhando em Belo Horizonte, na Assembleia de Belo Horizonte, para retroagir, porque lá também tem uma lei que estava para entrar em vigor em 2021. A gente está conversando com o pessoal lá para retroagir, porque tem tudo para retroagir, né? Aí já passou a régua meu lá no STF. Agora está. Conte para a gente também, Eliezer, da satisfação. O deputado, o senhor também esteve lá em Brasília, Olha, o doutor, mas dos pacientes, das pessoas que foram expostas, os atingidos, que também estavam acompanhando para e passo esse julgamento. Olha, eu vou dizer para você, é uma coisa inexplicável isso, porque quem vive com os doentes, pessoal morrendo, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Paraná, Minas Gerais agora, estão com 9 doentes para vir, que lá não tem nem tratamento, nem consulta para o pessoal. Então a gente vive um paradoxo assim, muito terrível do ser humano que está contaminado com amianto. Eu confesso para você uma coisa, porque eu e o Marco viemos de Brasília, porque foi antecipado para o dia 24, nós não podíamos ficar lá, né? Precisava de vir embora. E eu estava preparando para ir para Belo Horizonte, numa assembleia lá, por exemplo, de uns trabalhadores da Precon, sozinho em casa, inclusive, quando estava assistindo a última votação lá, que passou a valer a lei de São Paulo. Aí, eu não sabia se a gente gritava, se ria, eu estava sozinho. É a vitória do movimento social, da mobilização. Porque lá em Brasília a gente não pode fazer isso lá, né? Aí eu falei para o Fernando, eu fiz para nós, porque você não podia bater palma, não podia gritar. Mas eu pude, eu estava sozinho em casa, eu fiz, né? Doutor Paulo, bom, também fale dessa emoção aí, aliás, que vem foi coroar um trabalho de muitos anos, louco, né? Não só nosso, mas de uma rede nacional de companheiros, de médicos, de advogados, de deputados, de movimento sindical, centrais sindical, Ministério Público do Trabalho, tudo inserido nesse coletivo para chegar aos resultados. Então, a gente está comemorando tudo isso, né? Não é só eu da Breia, né? É um coletivo nacional e internacional. Nós temos uma luta forte na Itália e na França também, né? Sim. Nos países. Então, Nos vizinhos aqui, Argentina e outros países também. Né? A gente tem que Outros falar do países. Cone Sul aqui. Inclusive, né? tinha delegação internacional aqui conosco assistindo também. Perfeitamente. Então, Doutor Paulo, sobre essa mobilização que houve e que continua, na verdade, não para, né? O voto do Supremo é apenas um capítulo, como eu disse na abertura, né, doutor Paulo?
Exato. Eu diria até que é o começo, né? De uma nova luta. O começo de uma nova luta e de uma luta importantíssima também, que é a luta pela desamiantização, né? Retirada do material que nós temos hoje aí em ampla utilização em telhas, caixas d'água, telhados. Sim. E além disso, né, principalmente a questão do descarte desses materiais, Sim. que é uma questão a envolver políticas públicas de resíduos sólidos, a questão também da logística reversa, que é a responsabilização das empresas produtoras pelo descarte, pelo fim que vão dar a esse material. Esse passivo imenso que se pode falar, né, doutor Paulo? Gigantesco, ambiental. Pois é. Esse é o assunto do próximo bloco do Em Discussão Convida, que volta em instantes. A gente vem estudando a melhor forma para que essas mulheres, a cada ano, o atendimento seja melhorado. Eu acredito que você, quando fala a uma população muito grande, nós somos 53%. Nós temos que tocar essas mulheres. Então, o exame de toque na mama, ele é essencial para a primeira aparição de algum tumor, de algum caroço. A necessidade é se toquem, né? Procurem um médico realmente, procure as carretas de mamografia, procure o poder que possa te levar a esse caminho para que você não ache que você tem um problema e que não tem solução. Tem solução sim. Quanto mais você se tocar, quanto mais você fizer a sua prevenção, mais rápido e mais sucesso você terá no exame final. E estamos de volta no Em Discussão Convida, hoje conversando com o deputado Marcos Martins, do PT, e os seus convidados, o doutor Eliezer João de Souza, né, que é o presidente da ABREA, e o doutor Paulo Lengruber, que é advogado desta associação que reúne os expostos ao amianto. No primeiro bloco falamos do voto histórico no Supremo Tribunal Federal, banindo o amianto. E provocado que fui aqui pelo doutor Paulo, vamos falar sobre esse passivo imenso que existe no país. O amianto está banido, sim, mas a mina ainda opera, talvez a plena carga, está distribuindo, está pulverizando esse amianto pelas cidades brasileiras, ainda se compra caixa d'água, telha de amianto, paredes, conexões, se bobear até, né, deputado, em conexões de adutoras de água. Lá em Osasco tinha muita adutora de amianto, né? Aqui em São Paulo tem. Ainda tem. As mais antigas ainda eram de amianto. As mais antigas redes de águas da Sabesp ainda são Olha de esse amianto. passivo. O que falar sobre isso, sobre essa montanha de amianto que ainda está aí, e o que se vê também, a dificuldade de qualificar o material. Eu acho que quanto mais restringe, digamos assim, os pontos onde se deve depositar de maneira responsável o amianto, o que a gente vai ver são os depósitos clandestinos, né? As pessoas jogam no terreno baldio lá, tem uma telha, é amianto? Joga lá, porque se ele tiver que dispor exatamente num aterro de inerte, num aterro que receba esse amianto, como fica, doutor?
Pois é, aí é uma situação que envolve a formulação de políticas públicas e de políticas públicas em âmbito federal, porque nós estamos tratando aqui de um material extremamente perigoso, reconhecidamente cancerígeno, que não há limite seguro para a exposição. Então, a exemplo do que acontece em outros países da União Europeia, em que há uma política extremamente rigorosa com relação ao descarte, há necessidade de que isso aconteça também aqui no Brasil, no sentido de que as empresas sejam responsabilizadas não apenas pelo descarte, mas também pelo recolhimento desse material. Sim. Aí já seria a logística reversa. Logística reversa. Como se preconiza na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305. Agora, se não há o local confinado, o local para se tratar essa fibra, para se dar a destinação final. Aqui a gente já discutiu isso, né, deputado Marcos Martins? Se os ecopontos, digamos, da prefeitura já não recebem o amianto, isso não é um convite para que a pessoa coloque num lugar irregular, do lado de um poste, num lugar de descarte não apropriado? Quer dizer, a gente não está espalhando mais esse amianto em vez de concentrá-lo? Sim, inclusive depois da divulgação que houve, Sim. a proibição, então a gente percebe algumas pessoas já começando a substituir, a trocar alguma coisa, Sim. seja uma caixa. O que acontece, que eu já vi, as pessoas quebrando tudo e pondo numa caixa, numa caixa, num saco. Sim. Pondo Como se fosse um entulho de construção. e manda pro lixeiro e vai para o aterro comum. Imagina o que vai acontecer, vai Você está contaminar. dispersando ainda mais, né? E isso é jogado de qualquer jeito, sem controle nenhum. Por isso, a responsabilidade das prefeituras, das câmaras municipais, para criar um local, para receber isso, porque isso que é jogado para as ruas de qualquer jeito, de qualquer cuidado, isso vai sobrar Sim. para a saúde pública. Para A gente está deslocando o problema de lugar. Isso, exatamente. Então, é preciso até que os produtores que pararam a produzir, Resgatem esse passivo? eles assumam, depois, aqueles que venderam, depois que essa lei de 12.684 foi proibida, que eles mesmo assim ainda venderam, de 2016 passou a ter responsabilidade deles. Sim. Porque essa lei... Aliás, o que falar do próprio poder público? Depois eu vou provocar o Eliezer, mas... Eu queria falar um pouquinho sobre sobre isso, mas eu quero ouvir também do doutor Paulo sobre, digamos, as prefeituras, o próprio governo do estado, quando construiu uma Também. escola, uma delegacia. Hoje tem até placa. Nesta obra não tem amianto, né, Sim, deputado? sim, sim. Outra Porque lei. A lei dizia que tem que fazer Tinha isso. que botar uma Tem- placa dizendo aqui não tem amianto. Isso. Mas era muito comum, né? Até o começo da década de 2000 e tudo, se comprava na licitação, as telhas de amianto eram mais baratas, a pessoa não ia repor um telhado inteiro, ia comprar uma telha, ia comprar de amianto, ia comprar o que tinha no mercado, né, doutor Paulo? Sim, nós não podemos absolutamente descartar a responsabilidade do poder público, aqui eu falo nas esferas federal, estadual E e municipal. municipal, por esse passivo, né, que os próprios entes federativos criaram com a aquisição desse material. Porque nós estamos aqui a falar de um material cuja lesividade é de conhecimento científico, pelo menos desde a década de 1930. Então, não é concebível para o poder público o argumento de que nós não sabíamos dos danos que esse material ocasionava. Isso já é de conhecimento científico Sim. desde a década de 1930. Mas se não há o local para disposição, nós falamos, não faz muito tempo, deputado, para São José dos Campos, Tremembé, tinha lugares Isso, para essa Tremembé disposição e final. Caieira, são Tremembé, três três lugares num lugares. estado, Isso, num num estado de 645 municípios. Quer dizer, onde vai parar o amianto que está todo aí rodando, né? Só tem 3 cidades que já garantem a disposição final adequada desse produto. Bom, aqui eu estava a falar da aquisição de telhas, caixas d'água para Pelo as poder obras, público, para as obras do poder público. Sim. Era nesse sentido que eu estou falando. Em relação à disposição desse material consumido pela população em geral e pelo próprio Estado,
eu entendo que o poder público, sim, ele tem responsabilidade, mas, ao mesmo tempo que o poder público tem essa responsabilidade, não é possível também afastar, retirar das empresas a responsabilidade, porque foram elas, afinal, que, através de sua ação via lobby, via produção, via comercialização, foram elas que pulverizaram esses produtos aí no nosso mercado. Então, elas têm, pela lógica da logística reversa, responsabilidade junto com o Estado na destinação adequada desses produtos. Até diria que nesse momento em que nós não temos, nem aqui no Estado de São Paulo e, consequentemente, também no resto do país, locais adequados para o descarte, que as empresas sejam elas responsabilizadas, nesse primeiro momento, por dar um descarte adequado. Responsabilizadas e fiscalizadas, principalmente. Sim. Agora sim, Eliezer. Não, eu queria falar disso, porque nós já estamos desenvolvendo essa discussão. Essa discussão, ela começou quando nós fizemos parques em São Paulo, 10 parques, 10 meses, parque grande, a gente levava a luta contra o amianto, distribuía material, conversava com a população, surgiu essa discussão ali. É o seguinte, a gente faz a discussão contra o amianto, qualquer local que você vai, audiência pública ou seminário e tal, a primeira pergunta que vem para a gente, dos participantes que nunca sabia, é quando eu vou jogar minha caixa d'água, vou jogar minha telha que eu vou tirar. Todo mundo quer tirar, né? Só fica sabendo que canceria, ele não vai deixar isso nem da cabeça da família dele. Aí tem um problema muito sério, que nós chegamos a uma conclusão única. Quem tem de fazer isso é o poder público e as prefeituras, nem o Estado. Em São Paulo já tem uma felicidade de ter 3 aterros que recebem esse material que enterra ele, né? Aterros especiais. E o ambiente até produtos especiais tem de ir para esses aterros. E aí a CETESB, que é o órgão do Estado de São Paulo, controla isso. O CAD da CETESB, para destinar esse material, não tem condição no cara tirar uma caixa d'água, porque é caro para ele. Imagina ele pagar um frete ele reverso, e levar tem um valor para São do José dos documento. Campos. O documento tem um valor para ser pago. Para exatamente. exportar, caminhão, levar isso. É um processo muito sério para você ver. O poder público é o único que vai ter a responsabilidade disso. Aí nós estamos trabalhando isso já. Depois da lei agora aprovada em São Paulo e também no STF Federal, nós já fizemos uma discussão agora, semana passada, em Osasco, abordando esse tema e discutindo com os vereadores da população, começar a encampar isso. Audiência pública. Em Carapicuíba vai ter uma dia 25, nós vamos também estar discutindo isso. Então, e vamos fazer em todo o município. Não vai ser fácil, porque município nenhum gosta de aprovar lei que cria despesa. Mas vai ter que ser feito, que não tem outra alternativa. Não dá para o pessoal tirar uma telha e pôr numa caçamba e o cara, às vezes, ainda pegar e levar para casa. Ele está manuseando isso que é perigoso, igual o doutor Paulo falou. A lógica é esta, nós temos de fazer esse trabalho, nós vamos de convencer as prefeituras, tem um local destinado para isso, um canal de comunicação no município, que a população fica sabendo, pode levar lá. Quando falou de São José dos Campos é o único município que a gente visitou até hoje em São Paulo, que tem um trabalho não muito bom, mas é o único que tem um local destinado para receber isso. E ali eles destinam isso para poder os aterros sanitários especiais, né? Sim. E tem um outro detalhe importante dessa discussão, que o poder público, porque também a CETESB é um poder público do Estado, tem uma facilidade, porque o valor é menor do que um setor privado e pegar esse documento e fazer esse descarte. Então, tudo isso favorece que o poder público, nós vamos ter que trabalhar para ele responder. Agora, Eliezer, você não vê também uma janela de possibilidades? Estamos numa economia de mercado. Quer dizer, outras bombas químicas, vamos colocar baterias de celulares, baterias de caminhão, que hoje são recicladas. Não há como se pensar na reciclagem do amianto, ele tem que simplesmente ser colocado num aterro e coberto, enterrado para sempre. É isso que acontece? Olha, não há como se reciclar essa fibra? Não tem como reciclar amianto. Porque se você vai reciclar o amianto, você vai ter que triturar ele. Se você triturar ele, vai virar pó. Não tem, nem aquilo não queima. Tem pó, aspirou o pó. Aí já lascou. Contamina. Não tem condições. Então, o correto do amianto, o amianto, para a gente até entender melhor, a gente já visitou os aterros, o melhor deles até o Tremembé, ele é enterrado a 10 metros de fundura, com uma lona embaixo, uma lona em cima e a terra em cima depois. E não contamina o lençol freático? Não. Está envelopado ali? Não, tem um trabalho técnico muito bem feito disso, né?
Ele é isolado do solo por enquanto, ele vai compactar com o solo, ele vai se acostumar ali, precisamente, ele vai ser consolidado naturalmente. Eu até perguntei para o rapaz lá, qual é a informação técnica que vocês têm para passar quando fazer, por exemplo, esse amianto não vai ter mais perigo Ficar de mexer inerte, com ele. vamos dizer. Vai acabar isso aí Sim. com a terra. Ele falou 600 anos. 600 anos. A gente não vai estar aqui para ver isso aqui. Nós não vamos ver isso. Então é isso. Mas não tem outra solução a destinar isso pelo poder público. Até porque onde tem depósito de material, o poder público, queira ou não, receberam dividendos de impostos disso. Sim, Né? sim. Eu argumento que vamos tentar usar para poder passar essa lei nas câmaras municipais e as prefeituras. Mas, olha, não tem outra alternativa. Diferentemente de outros produtos, por exemplo, o amianto não pode ser calcinado, não pode ser tem, incinerado. Não tem, já Não. foi feito vários Não, estudos. não queima. Ele não queima? O fogo não queima. Para você ter uma ideia, para tirar ele, principalmente, a prefeitura vai ter o equipamento, o cara fica quase igual um robô para poder trabalhar isso. Você vai numa T especiais, nós já fomos, né, Marco? Vai tudo enclasurado ali para poder trabalhar com aquilo, não pode ter contato direto. Não tem condições não, é só enterrar mesmo. O amianto tem que ficar na terra, onde ele não vai matar É o ninguém. fim dele O fim ali. dele é voltar para a terra. Da Doutor onde saiu e voltar. Voltar por ele mesmo. Pois é. Há países, por exemplo, como a França, que já adotam uma política consistente há muito tempo de destinação adequada do amianto, e qualquer obra que você vá fazer lá na França, ou até mesmo a venda de um imóvel, você precisa de um atestado dizendo que aquela obra não tem amianto. E se eventualmente você for fazer alguma obra, por exemplo, uma reforma na sua casa, e eventualmente você tem ali algum produto com amianto, Sim. você se responsabiliza por retirar aquele produto, e os procedimentos de retirada são extremamente detalhados. Sim. O profissional que vai lá fazer a retirada, ele vai todo protegido. Parece eu até brinco, dizendo que ele parece um astronauta, tem todo um procedimento a ser seguido. Porque Isso para tirar. Aí você vê alguém fazendo um telhado ainda, furando o amianto Cortando, direto com a mão, sem luva, talvez aspirando aquilo debaixo do sol. Quer dizer, coisa que acontece ainda hoje. O Brasil Aqui tem dos muito paradoxos. Exato. Né? E isso por quê? Porque não há exposição segura, não há limite seguro ao Não tem amianto. limite seguro no Não amianto. tem. Uma fibra pode ocasionar uma doença. Basta uma fibra. E Basta uma levar fibra. até 30, 40 anos. Agora, em termos, o banimento também cria um universo de possibilidades. Outros produtos. Aqui em São Paulo já tinha sido banido, em termos de produção. Então, quem fazia caixa d'água com amianto, telha, parede divisória, passou a usar o plástico, a fibra de vidro, o alumínio e muitos outros materiais. Existem outros materiais que substituem à altura o amianto em preço, qualidade e resistência? Sim, Bom, e agora? Primeiro deputado. sim. Hoje é utilizado, que tem de origem no petróleo, né? Sim. Que Polipropileno. Ele substitui a fibra. substitui. E que isso já é usado já há bastante Sim. tempo, comprovado que é possível fazer, ter resistência. Sim. Então, no mundo inteiro já utilizam Eu outros digo isso por produtos. causa do preço também, porque eu acho que o preço faz toda a diferença na hora de fazer a escolha. Num país que ainda tem gente morando em condições precárias, construção de moradia, a autoconstrução, as pessoas estão construindo agora, às vezes até Esse né, dado, em áreas irregulares, próprias. Essa questão relativa ao preço, ela foi levantada já na audiência pública do Supremo em 2012, e na ocasião constatou-se, através de pesquisa de preços no país inteiro, nós já naquela ocasião tínhamos no mercado as telhas para cobertura, né, de amianto, e as com material alternativo, o polipropileno. Fez uma pesquisa de preços no país inteiro e constatou-se que a diferença era ínfima, mínima. Ou seja, já E naquela essa diferença ocasião, já foi apropriada pela indústria. E o consumidor também está disposto a pagar um plus, pagar um pouco mais por um produto que não tenha o amianto? Essa é uma discussão também boa. Você já viu isso? Isso esteve na audiência pública também, doutor Paulo? Pois é, então, o preço para o consumidor não variava muito. Sim.
E em matéria de qualidade, também não havia muita diferença, que o polipropileno é usado há muito tempo, não só no Brasil, mas em outros países, como substituto adequado, com qualidade similar ao amianto. Bom, estamos falando aqui da indústria da construção civil, mas há também um emprego na indústria automobilística. Nas lonas de freio dos carros também usavam amianto? Isso não existe mais no Brasil? Olha, eu dou a informação do metalúrgico de Osasco, que trabalha nessa questão com o Ministério do Trabalho, com a Central Sindical. A informação que nós temos hoje é que o setor automotivo não tem mais nada de amianto praticamente no Brasil. Então isso praticamente acabou. Até porque tem um porém. Quando começou a banir os países mais industrializados da Europa, praticamente inteira baniu o amianto, com exceção da Rússia, os carros que eram importados e exportados para outros países não podiam ter produto com amianto, que ele é proibido. Então isso fez com que a própria indústria fizesse a conversão do produto. Isso ajudou muito. Então hoje nós temos certeza, tem duas coisas que é certo. Não tem nenhuma empresa fabricante, tem 2 ou 3 no Brasil que trabalha com amianto hoje também, o resto não trabalha mais. Não fabrica mais caixa d'água no Brasil com amianto e nem também não faz mais também não produz produto automotivo mais. Sim. Então, roupas especiais. Eu lembro das roupas especiais, nós conversamos aqui, deputado, tempos atrás, também sobre isso. Roupas que têm fibra de amianto, seja para quem faz conservação de vias de eletricidade, né? Parece aquela roupa que isola, né? Bombeiros também, né? Bombeiros também usavam roupas que tinham fibras de amianto. Isso também está sendo banido, está sendo trocado. Quer dizer, abriu-se uma janela de possibilidades com o banimento do amianto, ou seja, outras fibras floresceram no mercado, apareceram, conquistaram espaço, é isso, doutor Paulo? Sim, apareceram há muito tempo, né, as indústrias brasileiras que produziam esses equipamentos de proteção individual, usados por bombeiros principalmente, já não usam mais o amianto, né? E eu me lembrei também das gachetas que fazem o isolamento térmico de caldeiras e fornos, que usam hoje em dia lã de vidro. Lã de vidro. E não mais o amianto. Sim. Então já é uma substituição que a própria indústria fez já há muito tempo. Praticamente o único produto fabricado no Brasil à base de amianto até pouco tempo atrás eram as telhas. Como o Eliezer já adiantou, nas caixas d'água já não se usa mais. Sim. Já estamos aí a 6 minutos do encerramento da nossa conversa, vamos pensar em considerações finais. O que vem agora, depois da votação que houve lá no Supremo Tribunal Federal, existe também a possibilidade das entidades aglutinarem suas forças, o movimento social, sindical, abraçar essa causa em nome das vítimas, das pessoas que foram expostas ao amianto e criar uma nova condição, ou seja, a autofiscalização, impedir que o amianto volte a ter o protagonismo que teve no passado. A gente está falando aqui da Breia, Osasco, que eu diga Osasco, porque Osasco, né? Eliezer? Osasco, que já foi o centro, né, da produção aí de produtos à base de amianto. Não, fazendo as considerações finais, mais uma vez agradecer a oportunidade e o espaço de vocês, da Alesp, que sempre nos ajudou nessa luta e continua ajudando. Eu esqueci a pergunta aqui. Não, sobre essa força, esse esforço das entidades. A Breia tem muitas outras correlatas nos estados aí, trabalhando... Apesar de ter esquecido, te agradeço a pergunta, porque é o seguinte, eu estou vindo agora num evento de saúde do trabalhador da CIST e do Sereste, aqui em São Paulo, está acontecendo agora. E eu tive que sair lá para vir para cá. Então, nós estávamos discutindo justamente isso. Esse coletivo que se criou no Brasil e até internacional, mas mais no Brasil, com a força política e de movimentos sociais contra o amianto, é que levou essa decisão do STF. Isso é um fato real hoje na luta contra o amianto. Então, o movimento sindical, centrais sindicais, todas as centrais sindicais, o Ministério Público do Trabalho, os deputados, no caso do MAC, e mais outros, alguns vereadores, nossos advogados, os médicos, que hoje virou parceiro nosso, amigo nessa luta, né? Que a gente não tem dificuldade de fazer os exames, apesar da doença ser incurável, para fazer os exames não tem dificuldade em São Paulo. Então a gente se consolidou, isso está consolidando. Sim. Então, nós Mas a teia já está montada e com a rede social fica muito mais fácil, né? Eu gosto de dizer o seguinte, até terminar aqui com isso. Agradecer aos ouvintes que estão assistindo o programa. É o seguinte, eu gosto de dizer que nós tinha um barquinho que nós juntávamos todo mundo dentro dele. Hoje o navio já encheu, já tem que aumentar o navio. Então,
Olha, amianto no Brasil já era, acabou, não tem mais amianto no Brasil. Isso está convencido para nós que não A existe produção, mais. né? A produção. A produção do amianto acabou. O passivo está aí para ser trabalhado, mas a produção do amianto no Brasil não tem como mais ser viabilizado. E nenhuma empresa vai querer, por exemplo, instalar uma empresa, fazer uma planta para poder comercializar amianto. Não tem mercado, acabou o amianto no Brasil. Doutor Paulo, o que faltou dizer? 2 minutos para encerrar nas suas Pois é, considerações finais. Rapidamente, reiterando aqui que foi uma vitória expressiva, né, que coroou aí 15 anos de luta no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Deu muita Federal. satisfação? Demais, porque foram idas e vindas, e aqui eu falo não apenas por mim, mas por toda a equipe do coletivo jurídico da Brea, que batalhou muito por esse resultado. Temos advogados que estão lá em Brasília, que atuaram ali na linha de frente do nosso lado, e todos nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, mas ao mesmo tempo, né, somos todos conscientes de que, como eu disse anteriormente, né, a luta na verdade só está começando. E a luta não apenas pelo descarte adequado, Sim. mas também a luta para trazer à tona a situação sanitária e previdenciária desses ex-trabalhadores, né, porque nós temos também um problema sério de subdiagnóstico e de restrição ao acesso, né, aos dados. Então é preciso que se abra essa caixa preta relativa aí ao uso do amianto, né, às vítimas que o amianto fez, para que as pessoas possam buscar aí a reparação devida e para que o Estado brasileiro possa também ter, através do seu sistema de saúde e previdência, uma noção exata do estrago que o amianto causou na população brasileira. Muito obrigado, doutor Paulo Engurber. Eu quero ouvir do deputado Marcos Martins os próximos passos do mandato, inclusive, né? A luta já foi ganha em Brasília, a constitucionalidade da lei aqui em São Paulo e em outros estados, mas aí o passivo ambiental que fica e o passivo humano. Os trabalhadores, as vítimas, as que já se foram, as que estão aí, né, em torno das associações e também o reconhecimento do poder público para essas pessoas que foram expostas, deputado. O que vem mais por aí, hein? Então, a defesa do planeta, a defesa do meio ambiente, a defesa da saúde, a saúde pública, a vida, não podemos deixar de dizer que está defendendo sem vencer esse passivo do amianto e outros, mercúrio, benzeno, Sim. que nós temos pela frente aí. Mas nós precisamos criar condições, a exemplo de outros países do mundo, que criaram condições da retirada de tudo isso. Precisam serem retirados do planeta e voltar aonde eles devem ser voltados. Voltam para a Terra, se estivesse na Terra, não tivessem sido mexidos, não teriam tido problema. Mas à medida que se mexeu e botou no meio ambiente, agora precisa dar uma resposta. E já pagamos um alto preço por isso, hein, deputado? Preço muito caro. E agora nós temos que fazer um esforço de que o poder público, de maneira geral, as empresas que vendem o lixo, precisam saber se responsabilizar por isso. A logística reversa precisa valer para o material perigoso, como amianto. E esse é o momento que nós estamos vivendo. E pedindo aí à população, o apoio da população, que comecem a cobrar o poder público, seja do Estado, da União, dos municípios, aonde for possível, cobrar um local para depositar esses produtos. Fala, eu quero ajudar a substituição, a troca desse produto cancerígeno, porque eu não quero que nem eu, nem meus filhos, os netos, a próxima geração, continue correndo o risco de morrer de produtos cancerígenos, produtos que matam. Então nós precisamos fazer a nossa parte e o poder público precisa assumir. E para isso a população, as unidades, os movimentos precisam contribuir com isso nesta caminhada.
e nós estaremos aqui também disposto a cobrar, a lutar, para que também avancemos aqui na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, avançar as cobranças e avançar em novas conquistas. Parabéns e sucesso na sua empreitada, deputado. Muito obrigado. Nosso programa terminou, encerrou nosso tempo aqui. Muito obrigado. Volte mais vezes. Muito obrigado, doutor Paulo Lengubler. Também muito obrigado, Eliezer. Volte mais vezes aí. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão Convida. Eu espero você.